Fala, Físio! E hoje a gente vai falar de um dos temas mais complicados na prática clínica para pacientes que têm fibromialgia ou outras dores nociplásticas, que é o medo de se movimentar. E isso tem um nome, isso se chama cinesiofobia. E isso pode comprometer o nosso tratamento e na nossa prática terapêutica. Por que esse paciente tem medo de se movimentar? Por que ele tem essa cinesiofobia? Porque a dor crônica deixa esse paciente muito inseguro, com medo de disparar novas crises em qualquer esforço que ele fizer durante o dia dele. O paciente ele começa a evitar alguns movimentos e aí ele começa a compensar. Sabe aquele famoso paciente que começa a mancar para proteger o outro membro? E isso vai fazendo uma alteração motora, vai começando a mudar a biomecânica, vai começando a surgir outras dores, outros problemas nociceptivos associados a essa dor da fibromialgia. Além da pior parte disso tudo, que é aumentar aquele ciclo de sedentarismo. E que a gente sabe que piora muito mais o quadro desses pacientes. É aquele clássico exemplo daquele paciente que fala que sente muitas dores, que parou de ir no mercado, que parou de socializar, parou de trabalhar, parou de fazer a caminhada em volta da casa, porque ele apresenta dores e tem medo de disparar novas crises. E esse corpo, ele entra num modo de proteção que não para nunca. Isso vai gerando mais rigidez, mais dor, mais compensação, mais sedentarismo e vira uma bola de neve. E isso está diretamente conectado à catastrofização da dor, que é um quadro que esses pacientes podem apresentar, que eles têm a tendência a imaginar que as dores que eles sentem podem acabar com a vida deles e que essas dores podem ser insuportáveis a ponto de trazer um dano ainda maior. Mas isso precisa ser abordado com cuidado e com estratégias. Inclusive, vou deixar aqui na tela, existem alguns questionários que a gente pode aplicar nesses pacientes para identificar a cinesiofobia, a catastrofização da dor. E são questionários que eu gosto de trazer para esse paciente responder no dia da avaliação inicial que a gente vai fazer antes de começar as aulas de Pilates. E o Pilates clínico, ele pode oferecer um ambiente seguro, um ambiente onde esse paciente vai se desenvolver de forma progressiva e respeitosa. E a gente vai utilizar esse método de forma com que traga a esse paciente essa segurança de volta, essa conectividade com o próprio corpo e desenvolver uma competência motora que traga essa autonomia no dia a dia dele, fugindo desse sedentarismo. Então, algumas estratégias que a gente pode utilizar dentro das aulas, dentro das sessões, é a seguinte: exercícios com foco respiratório. Exercícios respiratórios vão auxiliar esse paciente a ter mais noção corporal, mais controle das suas emoções, da sua ansiedade, desse estresse. Lembrando que o diafragma é uma musculatura extremamente importante, onde passam inervações que estão conectadas diretamente com o sistema nervoso. Então é interessante que a gente trabalhe sim exercícios respiratórios para que esse paciente saiba lidar com momentos estressantes. Inclusive, essa é uma das estratégias que eu utilizo como tarefas de casa. Exercícios respiratórios que ele vai fazer durante o dia dele, principalmente nos momentos em que ele estiver com muita ansiedade ou muito estresse. Movimentos suaves, com feedbacks positivos. Nada de fazer uma aula exagerada. Esses pacientes não podem ter muito estímulo. Cuidado com liberação miofascial excessiva. Esses pacientes têm alta responsividade. Eles já têm um sistema nervoso extremamente sensível. Qualquer estímulo apresenta muita dor. Então, não taque exercício difícil, não taca trocentos exercícios de liberação miofascial. Não é uma estratégia legal para esses pacientes. Mas exercícios suaves, que trazem noção corporal, controle postural e motor e muito feedback positivo. Gente, a gente precisa trazer feedback positivo. Tira essa coisa de que só vai valer o exercício se ele fizer tudo e não sentir dor nenhuma. Não, esses pacientes podem sim apresentar algum desconforto. A gente vai respeitar esse corpo para trazer um mínimo de desconforto possível. Mas vamos focar na competência, conseguir fazer um movimento e não fazer sem sentir dor nenhuma, porque é meio complicado com esses pacientes você ter zero dor. Mas a gente consegue focar na função. E quando ele conseguir executar um movimento, dê feedbacks. É importante falar parabéns, é isso aí, você está ótimo. A gente precisa encher esse paciente de positividade. Isso é uma prática que eu faço com todos, tá, gente? Porque a gente precisa trazer feedback para estimular esses pacientes. Sabe essas coisas comuns em estúdio de Pilates que fica comparando um paciente com outro? Ó, fulano conseguiu, por que você não consegue? Olha, para de fazer corpo mole, hein? Fulaninha ali que tem mais idade que você conseguiu. Nossa, que frescura, não está conseguindo. Essas verbalizações não ajudam em nada, só piora. Então vamos lá, vamos começar a trazer feedbacks positivos. Isso, conseguiu, muito bem.
Se não conseguiu o movimento inteiro, faz até metade. Tá ótimo, metade está excelente. O que importa é fazer e conseguir fazer. Finalizar a tarefa da forma que você conseguir, não tem problema. Então vamos trocar as verbalizações dentro dos estúdios, vamos trocar essa energia da sua aula. Positividade, gente. Esses pacientes precisam de positividade. Progressão gradual dentro das práticas com metas realistas. Não vai falar para esse paciente que, ó, semana que vem você vai correr 5 quilômetros. Não é assim. São objetivos reais. Então, quer ver um exemplo de objetivos que eu traço com os meus pacientes? Eu sempre traço um objetivo de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, vamos supor no curto prazo, daqui um mês. A gente vai colocar ali que ele vai conseguir se levantar da cadeira sem sentir dor no joelho, supondo, tá? Médio prazo, ele vai conseguir caminhar no shopping sem dor. Longo prazo, você vai conseguir fazer uma viagem internacional com o mínimo de impacto possível. Então, são possíveis metas que a gente pode trabalhar em cima disso e alcançar objetivos que sejam funcionais para esse paciente. Tem que ser, né, algo que faça sentido para a vida desse paciente. Eu não vou falar para um paciente que não suporta andar de bicicleta que meu objetivo é fazer ele andar 20 quilômetros de bicicleta, né? A gente tem que ser coerente, tem que fazer sentido com a realidade do paciente. Mas é importante traçar essas metas para que esse paciente saiba para onde vocês estão indo. E estimular a atenção plena, a noção corporal. Então, exercícios que ele tem o auto-toque. Eu gosto bastante de trabalhar movimentos que o paciente possa tocar nele mesmo, criando noção corporal. Exercícios dinâmicos, onde ele tenha que usar coordenação motora. Eu falo esquerda, falo direita. Uso menos toque nesse paciente, faço mais orientações verbais para que ele mesmo crie a noção corporal. Quando eu falar levanta o braço direito, que ele saiba o que é o direito. Muitos deles vão ter muita dificuldade no começo, pode ser até engraçado, tá? Mas depois eles vão se acostumando, vão treinando, vai melhorando, o que é direito, o que é esquerda. Mas tudo isso pode se juntar num tratamento mais eficaz. Não existe receita de bolo, não existe milagre. São coisas simples, sendo bem feitas e utilizadas com um raciocínio clínico, tá? Então, se a gente pega essas coisas que são simples e coloca na prática, isso já vai resolver. Então, por exemplo, um paciente que tem medo de flexionar o tronco para pegar um objeto no chão, ele vai ter cinesiofobia, tá? Medo desse movimento. A gente pode começar devagar. Começa com ele deitado, fazendo movimentos pélvicos, ensinando para ele bumbum para dentro, bumbum para trás. Depois eu vou fazer movimentos com a cabeça, ensinando ele a fazer movimentos cervicais. Sentado, vou pedir. Quer ver um exercício que eu adoro fazer com eles? Esses que têm muito medo de se movimentar? Põe as duas mãos no peito, pede para ele empurrar o peito contra a mão e afundar o peito contra a mão, fazendo um movimento pequeno de torácica. E aí, com o decorrer das sessões, você vai ensinando a somar tudo isso num movimento onde ele vai trazer o bumbum para dentro, vai afundar o peito e descer a cabeça. Fez a flexão de tronco sem sofrer e sendo preparado para isso. Nada de colocar tudo em cima, fazendo uma experiência ruim para esse paciente, como se ele fosse obrigado a fazer as coisas. Não é assim. Não é assim. Vamos ter calma, progresso, aos poucos, tudo bem? Outra coisa importante, pessoal, o tratamento desses pacientes com fibromialgia e outras dores nociplásticas é muito bom e importante. Um atendimento psicológico com terapia cognitivo-comportamental é bem bacana, os resultados são muito maiores. Inclusive, isso é uma recomendação das diretrizes, tá? Esse público é muito bom de ter esse acompanhamento para que eles possam buscar ferramentas de enfrentamento a essa dor e essas dificuldades. Então, se você quer aprender a aplicar todas essas estratégias em determinados tipos de pacientes, com determinados tipos de mecanismos de dor, fica ligado, porque nós vamos lançar um treinamento chamado especializador, onde você, fisioterapeuta, que atua no estúdio de Pilates, vai aprender tudo sobre a neurociência da dor, vai se tornar o especialista da sua região e onde você vai estar na boca do povo, onde é o famoso boca a boca, vai estar sempre o teu nome, o teu estúdio como referência para tratar o público que vive com dores. E é o público que maior tem demanda e busca mais o método Pilates como uma forma de tratamento. Então segue nossas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo, porque lá você pode saber mais rápido quando a gente liberar esse curso para você garantir a sua inscrição. E se inscreve aqui no nosso canal também, porque eu vou estar sempre trazendo vídeos que possam ser relevantes e te ajudarem na prática clínica. E eu aceito muito a tua sugestão. Se você tem alguma dúvida em específico que eu possa te auxiliar, deixa aqui nos comentários também. Vai ser um prazer te ajudar. A gente vai deixar o nosso e-mail de suporte, caso você tenha alguma dúvida que queira tirar em particular, também estaremos disponíveis. Vejo você na próxima.
e até lá!